Isto mesmo, você tem que fazer perguntas para o cliente, para o seu potencial cliente, para fazer com que ele declare a necessidade que ele tem. Porque você sabe que se ele não declarar a necessidade, você não vai seguir adiante no processo de venda e vai ficar apenas no relacionamento, tá bom? Então vai lá e assiste a esse vídeo. Hoje eu quero te falar da quinta etapa do nosso método Fidelizar, que é levar o cliente a falar sobre o seu problema, as suas necessidades. Isso mesmo, você vai fazer com que o seu cliente agora fale dos impactos, consequências negativas que tem para ele, para a vida dele, para a empresa, para o negócio, ele continuar com esse problema. Então, você vai fazer com que ele perceba a real dimensão do seu problema. Você não vai fazer, na verdade, simplesmente apresentar a solução quando você encontra necessidade, como é comum na maioria dos processos de venda. Você agora vai fazer com que ele fale mais sobre aquilo ali. Você vai ter que fazer perguntas que investiguem esse cliente de tal forma que ele fale sobre quais são as consequências do problema ser mantido para ele. Tá? Por exemplo, se ele está descontente com uma situação, um fornecedor que ele não está adequado a ele, está entregando os produtos de forma atrasada, enfim, os insumos que você está comprando, aí você vai perguntar para ele, quais são as consequências que você tem aqui para o seu negócio do teu fornecedor fazer as entregas com atraso? Você tem perdido clientes por conta disso? Você tem tido algum prejuízo diante dessa situação? Você tem perdido receita? Quanto você tem perdido de receita? Qual é o seu prejuízo mensal, diário, semanal, enfim? Então, você começa a fazer perguntas para que você possa perceber o quanto que isso é ruim para ele. Esse tipo de pergunta vai fazer com que o problema dele seja, vamos dizer assim, enxergado de uma maneira diferente. Ele vai começar a perceber que o problema é muito maior do que ele pensava. E se o problema é muito maior do que ele pensava, ele precisa de uma solução mais robusta, uma solução mais completa, uma solução maior. Se ele tem um problema pequeno, a solução é pequena. E há uma grande dificuldade, muitas vezes, dos clientes perceberem isso. Então ele tem um problema, você oferece uma solução e na cabeça dele essa solução é muito maior do que ele precisava, né? Então ele acha cara essa solução. A solução é cara porque é muito maior do que ele precisa. Agora, se você aumenta o problema, a solução fica adequada ao problema, certo? Não é maior nem menor, ela é adequada ao problema. Então você tem que aumentar a dimensão. Isso é como se fosse uma balança. Quanto mais você faz o cliente perceber o tamanho do problema, mais valor tem a solução. Certo? Quando você faz isso, você equilibra e ele não acha mais cara a solução. A solução está adequada ao tamanho do problema. Certo? Essa é a sacada, gente. É quando você faz esse tipo de pergunta e faz o cliente perceber que a solução que ele vai ter precisa ser adequada ao tamanho do seu problema. Tá? Então você tem que fazer perguntas ao cliente para que ele fale sobre isso. Impactos negativos, consequências negativas, tá? E faça com que o número de perguntas depende de cada situação, de cada negócio, de cada produto, mas o importante é você fazer uma série de perguntas e fazendo com que ele perceba o tamanho do problema. E se o cliente começar a dar sinais do tipo, puxa, você tem alguma solução para isso? Pô, eu não sabia que esse problema era tão grave. Agora ele está dando sinais para você. Então, provavelmente você pode parar de fazer as perguntas de aprofundamento que criam valor para conduzi-lo para a solução. Já entramos numa próxima etapa do nosso método, tá? De conduzir o cliente para a solução. Mas não fale nenhuma solução antes de fazê-lo perceber o tamanho do problema e criar valor para essa solução. Se você fizer isso, você vai estar, na verdade, criando objeções para a sua solução. Tá certo? No próximo vídeo eu vou falar, então, da próxima etapa, que é a etapa de incentivar o cliente para a solução, conduzi-lo para a solução. Tá? Então, me aguarde,
No próximo vídeo você vai entender então como é que você pode fazer, plantar na mente do seu cliente a solução que você quer vender, tá bom? Um grande abraço e até lá.